Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos nessa noite santa, hoje celebrando a nossa vigília pascal. Hoje nos reunimos mais uma vez diante do Cristo para nós celebrarmos essa grande graça na nossa vida. Então, vamos iniciar a nossa Santa Missa. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Alegre-se também a terra amiga, que em meio a tantas luzes resplandece, e vendo dissipar-se a treva antiga, ao sol do eterno Rei brilha e se aquece. Que a Mãe Igreja alegre-se igualmente, erguendo as velas deste fogo novo, e escute reboando de repente o aleluia cantado pelo povo. E vós que estáis aqui, irmãos queridos, em torno desta chama reluzente, erguei os corações e assim unidos, invoquemos a Deus onipotente. Ele que por seus dons nada reclama, quis que entre os seus levitas me encontrasse, para cantar a glória desta chama, de sua luz um raio me traspasse. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Sim, verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornado para nós um novo Adão.
Foi ele quem pagou do outro a culpa, quando por nós a morte se entregou, para apagar o antigo documento, na cruz todo o seu sangue derramou. Pois eis agora a Páscoa, nossa festa, em que o real Cordeiro se imolou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos salvou. Esta é, Senhor, a noite em que do Egito retirastes os filhos de Israel, transpondo o mar vermelho a pé enxuto, rumo à terra onde correm leite e mel. Ó noite em que a coluna luminosa as trevas do pecado dissipou, e aos que creem no Cristo em toda a terra, em novo povo eleito congregou. Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor, de que nos valeria ter nascido, se não nos resgatasse em seu amor. Ó Deus, com estupenda caridade, vemos no vosso gesto fulgurar. Não hesitais em dar o próprio Filho, para a culpa dos servos resgatar. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo o dissolve em seu amor. Ó culpa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Só tu, noite feliz, soubeste a hora em que o Cristo da morte ressurgia, e é por isso que de ti foi escrito: a noite será luz para o meu dia. Pois esta noite lava todo crime, liberta o pecador dos seus grilhões, dissipa o ódio e dobra os poderosos, enche de luz e paz os corações. Ó noite de alegria verdadeira, que prostra o faraó e ergue os hebreus, que une de novo ao céu a terra inteira, pondo na treva humana a luz de Deus. Na graça desta noite o vosso povo acende um sacrifício de louvor. Acolhei, ó Pai Santo, fogo novo, não perde ao dividir-se o seu fulgor. Ser a Virgem de abelha generosa, ao Cristo ressurgido trouxe a luz. Eis de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz. O círio que acendeu as nossas velas, possa esta noite toda fulgurar. Misture sua luz à das estrelas, cintile quando o dia despontar. Que ele possa agradar-vos como o Filho, que triunfou da morte e vence o mal. Deus que a todos acende no seu brilho, e um dia voltará sol triunfal. Amém. Todos, amém. Liturgia da Palavra. Meus irmãos,
E minhas irmãs, tendo iniciado solenemente esta vigília, ouçamos no recolhimento desta noite a palavra de Deus. Vejamos como Ele salvou outrora seu povo, neste último tempo enviou seu Filho, nosso Redentor. Peçamos o nosso Deus que leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. Ouçamos com atenção. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moirá, e oferece-o ali um holocausto em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e de seu filho Isaque. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Disse então aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs às costas do seu filho Isaque, enquanto ele lavava o fogo e a faca. Enquanto ele levava o fogo e a faca. E os 2 continuaram caminhando juntos. Isaque disse a Abraão: Meu pai. Que queres, meu filho? Respondeu ele. E o menino disse: Temos o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram caminhando juntos. Chegando ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois, estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estenda a mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres, foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: O Senhor providenciará. Donde até hoje se diz: o monte onde o Senhor providenciará. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor,
Uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu Filho único, eu te abençoarei. E tornarei tão numerosos tua descendência como as estrelas do céu e com as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugiu. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugiu. O Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor antes meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugiu. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugiu. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugiu. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugiu. Oremos. Ó Deus, Pai de todos os fiéis, vós multiplicais por toda a terra os filhos da vossa promessa, derramando sobre eles a graça da filiação, e pelo mistério pascal tornais vosso servo Abraão, pai de todos os povos, como lhe tinhas prometido. Concedei, portanto, a todos os povos a graça de corresponder ao vosso chamado, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Disse aos filhos de Israel, que se põem em marcha. Quanto a ti, erga a vara, estende o braço sobre o mar e divide, para que os filhos de Israel caminhem seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exércitos, dos seus carros e cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado à custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles. E com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvens, que estava na frente, colocou-se atrás.
inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles a nuvem era tenebrosa, para estes iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas se formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, o seguiram mar adentro. Hora de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e a romper da manhã, o mar voltou a seu leito normal, enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas. E o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha, à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Ele é meu Deus. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. O Senhor é um Deus guerreiro, o Senhor é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar, seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Afundaram como pedras e as ondas o cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Vosso povo levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparaste para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor,
Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Oremos. Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos dias as vossas antigas maravilhas, como manifestastes outrora o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó, realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas do batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, os da casa de Israel estavam morando em sua terra. Mancharam-na com sua conduta e suas más ações. Então derramei sobre eles a minha ira, por causa do sangue que derramaram no país e dos ídolos com os quais o mancharam. Eu dispersei-os entre as nações, e eles foram espalhados pelos países. Julguei-os de acordo com sua conduta e suas más ações. Profanaram o meu santo nome, pois eles se comentavam: esse é o povo do Senhor. Mas tiveram de sair do seu país. Então eu tive pena do meu santo nome, que a casa de Israel estava profanando entre as nações para onde foi. Por isso diz a casa de Israel: assim fala o Senhor Deus: não é por causa de vós que eu vou agir, casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanaste no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculos do Senhor Deus, quando eu manifestar minha santidade à vista delas por meio de vós. Eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei de vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Habitareis no país que dei a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Criai em mim um coração que seja puro. 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 Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem tireis de mim o vosso Santo Espírito. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me um espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Pois não são de vosso agrado sacrifícios, e se oferto um holocausto os rejeitastes. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Criai em mim um coração que seja puro. 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 Oremos. Ó Deus, força imutável e luz inextinguível, olhai com bondade o mistério de toda a vossa Igreja e conduzi pelos caminhos da paz a obra da salvação que concebestes desde toda a eternidade. Que o mundo todo veja e reconheça que se levanta o que estava caído, que o velho se torna novo e tudo volta à integridade primitiva por aquele que é princípio de todas as coisas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos agora cantar um hino de louvor a Deus. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa igreja o Espírito filial, para que, inteiramente renovados, vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Temos mais uma leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo, na sua morte fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo, por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele, também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre Ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive, é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado, e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ficamos de pé e vamos aclamar o Santo Evangelho. Graças ao Senhor, que seu amor é sem fim. Diga ao povo de Israel que seu amor é sem fim. Diga ao seu sacerdote
e seu amor é sem fim. Diga a todos que o temem, e seu amor é sem fim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vigília pascal que estamos realizando é a celebração mais importante da Igreja, a celebração mais solene. É uma celebração muito rica de gestos litúrgicos, muito rica de simbolismo. Nós temos vários ritos diferentes. São ritos que realizamos apenas na vigília pascal. É uma celebração um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados nas missas que celebramos cotidianamente. É verdade que neste ano, a celebração da vigília pascal, devido às circunstâncias aí da pandemia, teve que ser reduzida, simplificada. Então, alguns gestos, alguns ritos foram adaptados. Porém, eu gostaria, neste momento da homilia, de fazer um pequeno comentário sobre as várias partes desta celebração, porque a liturgia fala por si mesma. A riqueza dos gestos litúrgicos, por si mesma, já nos ensina muita coisa. Então eu quero fazer um breve comentário sobre
as várias partes desta celebração. A primeira parte da Vigília Pascal é formada pela celebração da luz. Geralmente temos a fogueira do lado de fora, a criação do Círio Pascal, a procissão com todos com suas velas em meio ao escuro. Entramos na igreja com as luzes apagadas e depois acendemos as nossas velas no Círio Pascal. E depois temos a proclamação da Páscoa, que é um belo poema sobre o Círio Pascal. Esta celebração da luz ensina que Cristo é a luz do mundo. O Círio Pascal representa Cristo ressuscitado. E as velas acesas que trazemos significam a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Cristo ressuscitado. É a luz da nossa fé, esta fé que deve iluminar toda a nossa vida. Depois nós temos a liturgia da palavra. A liturgia da palavra da Vigília Pascal é muito rica de ensinamento. A liturgia completa é formada por 9 leituras, 7 leituras do Antigo Testamento, acompanhadas pelos salmos respectivos e as orações também respectivas. Depois tem a leitura do Novo Testamento, da carta aos Romanos, e depois a leitura do Evangelho, o relato da ressurreição, ou o relato do túmulo vazio que foi encontrado. Então, são 9 leituras ao todo na Vigília Pascal. Nós celebramos a forma mais simples, com 3 leituras do Antigo Testamento, a leitura da carta aos Romanos e a proclamação do Evangelho. Na liturgia da palavra, nós celebramos todo o mistério da salvação. Celebramos o mistério da criação, lá no livro do Gênesis, a aliança com Abraão, a aliança com Moisés, depois que o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito, a aliança renovada no período dos profetas. Então, nós vemos nas leituras da Vigília Pascal o resumo da história da salvação. Depois, temos a proclamação do Evangelho. O Evangelho que mostra os indícios da ressurreição de Jesus. O túmulo vazio, as vestes, os panos que cobriam o corpo de Jesus, que foram encontrados dobrados dentro do túmulo, a aparição de Jesus às mulheres, depois a aparição de Jesus aos apóstolos. Estes são os indícios da ressurreição de Jesus. Nós cremos firmemente que Cristo, que padeceu, foi crucificado e morreu, ressuscitou dos mortos. Esta Vigília Pascal é a celebração da noite em que Cristo ressuscitou. Por isso, somos convidados a proclamar com toda a nossa fé e acolher na fé o mistério pascal, o mistério da ressurreição do Senhor. Temos a leitura da carta aos Romanos, que nos ensina que cada cristão, pelo batismo, é morto e sepultado com Cristo, para ressuscitar com Cristo para a vida nova. Pelo batismo, nós participamos da morte de Cristo e participamos da ressurreição de Cristo. A Vigília Pascal
é o dia próprio para a realização do batismo. E aí entramos já na terceira parte da celebração, que é a liturgia batismal. Como diz nesta carta aos Romanos, nós participamos do mistério da morte e da ressurreição do Senhor através do batismo. Hoje é o dia em que muitos recebem o batismo na igreja, embora, devido às circunstâncias atuais, a celebração do batismo dentro da liturgia pascal foi suprimida, foi evitada. Mas geralmente, na vigília pascal, muitos recebem o sacramento do batismo. Em todo caso, hoje é o dia para renovar as nossas promessas batismais, renovar o nosso batismo. Daqui a pouco, nós vamos realizar esse rito da renovação do nosso batismo. Todos nós, pelo batismo, fomos sepultados com Cristo na morte. Pelo batismo, nós morremos para o pecado, como diz a leitura da carta aos Romanos. Somos chamados a morrer para o pecado, para viver esta vida nova em comunhão com Cristo, esta vida cristã, esta vida nova que vem da graça de Cristo, que já começa neste mundo e que chegará à plenitude na ressurreição e na vida eterna. E depois, a quarta parte da celebração é a liturgia eucarística. A liturgia eucarística, como nós estamos já acostumados a realizar. Hoje nós celebramos a liturgia eucarística de maneira mais solene. Celebramos a Eucaristia da noite em que Cristo ressuscitou. A Eucaristia é o sacramento pascal por excelência. Em toda a Eucaristia nós celebramos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Cristo ressuscitado está presente na Eucaristia, está presente na hóstia consagrada. Então, nesta noite em que Cristo ressuscitou, somos chamados a celebrar a liturgia eucarística com muita alegria, com muita fé, com muita solenidade. Bem, para terminar este comentário, quero falar um pouco de uma palavra que nós repetimos na vigília pascal e durante todo o tempo pascal, que é a palavra aleluia. Agora há pouco, antes do Evangelho, nós cantamos o aleluia. Durante todo o tempo da quaresma, nós não pronunciamos na liturgia o aleluia. Mas a partir da vigília pascal, nós novamente voltamos a cantar com alegria o aleluia. O que significa aleluia? A palavra aleluia é a contração de 3 vocábulos da língua hebraica. Hal, Lu, Yah, que significa louvai a Yahvé. Louvai a Yahvé. Louvai a Deus. Nós, a partir da vigília pascal, somos chamados a louvar a Yahvé, louvar a Deus, elevar a Deus o nosso louvor. O motivo deste aleluia, o motivo deste louvor a Deus é pelas maravilhas que Deus realizou. As maravilhas que Deus realizou na criação, as maravilhas que Deus realizou na história da salvação no Antigo Testamento, as maravilhas que Deus realizou na nossa redenção através da morte e ressurreição do Senhor, as maravilhas que Deus realiza em nós através do batismo, com as graças que Ele nos concede, com esta vida nova que Ele nos concede, as maravilhas que Deus
realizará conosco na vida eterna, na ressurreição, na bem-aventurança celeste. Hoje, todos nós somos chamados a nos alegrar com as maravilhas de Deus, nos alegrar com os dons que Deus nos concede. Somos chamados a cantar este aleluia. Somos chamados a louvar a Deus por tudo que Ele tem nos concedido. É verdade que dificuldades nós sempre teremos, e ainda mais nesse período que estamos enfrentando, né? Muitas dificuldades estão presentes na sociedade, em todos os países, no mundo inteiro. Mas apesar de tudo isso, não podemos perder a alegria da nossa fé. Não podemos esquecer as maravilhas de Deus. Somos chamados a agradecer a Deus, a louvar a Deus e a renovar em nós a fé, a esperança e a caridade. Estes grandes dons que Ele nos concede com o batismo possam ser renovados em cada um de nós nesta vigília pascal e neste tempo pascal. Bem, vamos realizar, como nós falamos, a renovação das promessas do batismo. Então, é a terceira parte da celebração que vamos agora iniciar, a renovação das promessas batismais. Vocês não têm aí o folheto, mas podem acompanhar as respostas. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão responder: renuncio ou então creio. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal, fomos no batismo sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Por isso, portanto, eu faço essas perguntas. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Ainda de pé, vamos agora elevar a Deus as nossas preces. Irmãos, nesta vigília pascal, invoquemos a Cristo, que venceu a morte e renovou a vida, dizendo, com renovada fé: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos.
Senhor Jesus, vós que iluminastes o mundo com a vossa ressurreição, fazei brilhar pelo ministério da Igreja esta luz pascal sobre todos nós. Nós vos pedimos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Acompanhai com a vossa graça, Senhor, os governantes de todas as nações, iluminando-os com decisões em favor da vida e do bem-estar do vosso povo. Nós vos pedimos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Dai, Senhor, a todo mundo vir a vós e fiar-se de vós nesse momento em que celebramos a vossa ressurreição, fortalecendo-nos na fé de que convosco a vida não morre jamais. Nós vos pedimos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Concedei a todos nós, Senhor, a perseverança na santidade e ajudai-nos a cultivar a alegria da vida nova trazida pela Páscoa que celebramos. Nós vos pedimos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, que sempre nos precedeis no amor e na misericórdia, ouvi nossos pedidos e fazei-nos testemunhas da vossa ressurreição. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora passemos então à liturgia eucarística. Podem se sentar para acompanhar o ofertório. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vida sem conta no altar de Deus, gente se doa com que se embora. Aqui trazemos as nossas ofertas. Com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces do vosso povo, para que a nova vida que brota do mistério pascal seja, por vossa graça, penhor da eternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo o lugar,
mas, sobretudo, nesta noite em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo Sérgio e seus bispos auxiliares, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos a Noite Santa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José,
os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos. Elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé, especialmente os falecidos por causa desta pandemia. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade,
o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos, como o Senhor nos ensinou. Pai Pai nosso, nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Agora nós temos o momento da comunhão eucarística. Quem vai receber a Eucaristia pode fazer a fila aqui no meio, deixando um espaço grande entre uma pessoa e outra, e eu vou distribuir a comunhão apenas na mão. E todos aqueles que estão assistindo esta Santa Missa pela internet, faça a sua comunhão espiritual. Renove a consciência, renove a fé sobre a presença de Jesus ressuscitado na hóstia consagrada e renove o desejo de receber a comunhão, de buscar a comunhão, logo que for possível.
antes da morte e ressurreição de Jesus. Ele na ceia quis se entregar, deu sem comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara para a glória do céu. Ele é a força na caminhada para Deus. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Oremos. Ó Deus, derramai em nós o vosso espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem algum aviso para ser comunicado? Amanhã teremos a missa às 8 horas, não é isso? Isso. Então, espero que algumas pessoas da comunidade
outras pessoas, né, possam estar presentes para representar a comunidade nesta Santa Missa de amanhã. Celebraremos o domingo da Páscoa. E agradeço a todos vocês pela presença e pela organização, a preparação desta vigília pascal. Vamos terminar a Santa Missa com a bênção solene e no final todos respondam aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Amém. Aleluia, só no final. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. E uma Santa Páscoa, uma feliz Páscoa para todos vocês. Uma boa noite, um bom retorno para casa. Enquanto amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Enquanto amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Cristo está vivo, ressuscitou para nós. Esta verdade vai anunciar a toda a terra, com alegria cantar. Enquanto amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Enquanto amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão.